São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Padre Pio nasceu em Pietrelcina, na província de Benevento, na Itália, no dia 25 de maio de 1887. Seus pais eram Grázio e Giuseppina, camponeses, pessoas honestas, trabalhadoras e extremamente pobres. Ele foi batizado no dia seguinte ao seu nascimento e recebeu o nome de Francesco. Foi crismado, fez a primeira comunhão quando tinha 12 anos de idade. Desde criança, revelou um gênio bastante discreto, que o levava a se afastar das brincadeiras dos companheiros durante os recreios e nos momentos de descanso, preferindo permanecer sozinho, se dedicando à oração. Foi ele desabrochando a sua vocação sacerdotal, e com 16 anos de idade, no dia 6 de janeiro de 1903, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, no mosteiro franciscano de Morcone, com o nome de Frei Pio. Foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1910. Deus lhe concedeu graças extraordinárias com abundância, que o Padre Pio dispensou-as incessantemente a todas as pessoas ao longo do seu ministério, servindo os homens e mulheres que a ele acorriam em número sempre maior, gerando uma multidão de filhos e filhas espirituais. Em 1916 foi convocado para o exército, ocasião em que os médicos constataram que ele possuía um incomum problema de saúde, que foi a causa da sua dispensa do serviço militar. Foi submetido a 2 juntas médicas e os diagnósticos foram iguais, deixando os profissionais abismados. A sua temperatura era tão elevada que chegou a estragar um termômetro. Em 4 de setembro de 1916, foi enviado para o pequeno e arruinado mosteiro de San Giovanni Rotondo, onde ficou trabalhando como auxiliar do pároco. Abrasado de amor a Deus e ao próximo, Padre Pio fazia uma excelente direção espiritual dos seus fiéis e exercia o sacramento da confissão, tendo permanecido muitas vezes no confessionário até por mais de 14 horas para atender a todos os penitentes. Sua dedicação alcançava ainda maior amplitude na celebração da Santa Missa. Os fiéis que nela participavam podiam sentir a grandeza e a beleza da sua espiritualidade. Não possuía nada, vivia em plena e total pobreza, e nela estavam englobadas todas as suas preciosas virtudes, da humildade ao aniquilamento, a absoluta obediência e a castidade. Esvaziando-se a si mesmo de tudo, abriu espaço em sua existência, permitindo a Cristo apossar-se inteiramente dele. Com a idade de 31 anos, no dia 20 de setembro de 1918, o Senhor Jesus concedeu, de maneira impressionante, a preciosa graça dos sagrados estigmas. Padre Pio escreveu ao seu diretor espiritual, contando assim: foi na manhã do dia 20 de setembro, no coro, depois da celebração da Santa Missa, enquanto rezava diante do crucifixo, fui surpreendido pelo acontecimento que pareceu ser um doce sonho. Meus sentidos interiores e exteriores, assim como as faculdades da minha alma, se encontraram numa quietude indescritível. Houve um grande silêncio em torno de mim e dentro de mim. Em seguida, senti uma grande paz e um completo abandono, configurado na privação de tudo, numa grande pobreza e numa vigorosa e plena disposição para enfrentar a rotina de cada dia. Tudo aconteceu num instante,
E quando ocorreu, vi na minha frente um personagem misterioso. Os pés, as mãos e o peito sangravam. A visão me aterrorizou pelo sofrimento do personagem. E não sei dizer o que senti naquele instante. Senti que poderia morrer se Deus não tivesse intervindo para sustentar o meu coração, o qual saltava fortemente em meu peito. A visão do personagem desapareceu e dei-me conta que minhas mãos, os pés e o peito ficaram chagados e jorravam sangue. Imagine o suplício que experimentei então e que estou experimentando continuamente todos os dias. A ferida do coração sangra continuamente. Começa na quinta-feira à tarde e permanece sangrando até o sábado. Meu Pai, eu morro cada dia de dor pelo suplício e sofrimento que experimento no mais íntimo da minha alma. Que em tudo seja feita a vontade do Senhor e nosso Deus. A partir desta época, os visitantes se multiplicaram. De todas as partes do mundo, os fiéis acorriam a este sacerdote estigmatizado para suplicar a sua poderosa intercessão e alcançar inúmeras graças. Tudo o que Padre Pio queria e que fazia era a luz da fé, e por isso mesmo empenhou-se assiduamente na oração. Não havia um horário pré-estabelecido para ele rezar. Em todos os momentos, em todas as oportunidades, acionava carinhosamente o seu colóquio com Deus. Ele dizia: nos livros nós procuramos a Deus, na oração nós o encontramos. A oração é a chave que abre o coração do Senhor. Viveu imerso nas realidades sobrenaturais. O amor a Deus inundava a sua vida, saciando todos os seus anseios. Exerceu de modo exemplar a virtude da prudência e em todas as ocasiões agia e se aconselhava com o Senhor. Seu interesse maior era a glória de Deus e o bem das almas. Intercedia junto a Deus em benefício de todos que buscavam seu auxílio. E o Senhor sempre atendia suas orações e fazia acontecer milagres e muitas manifestações sobrenaturais e extraordinárias em atendimento às suas súplicas. Nos casos mais urgentes e complicados, o humilde e amoroso frade dizia: estes casos aqui, só Nossa Senhora. Tamanha era a sua confiança na Mãezinha do Céu, a quem tanto ele amava. Deus encheu a vida do humilde Padre Pio de admiráveis dons, bilocação, profecia. Quantas vezes no confessionário ele falava pecados que a pessoa esquecia ou que ocultava. Também foi agraciado com aparições e um profundo conhecimento sobrenatural, tendo feito milagres pela graça divina, intercedendo junto a Deus e alcançando curas inquestionáveis. Recebeu os estigmas da crucificação de Jesus e muitos outros dons. Numa tarde, Padre Pio estava num quarto, localizado na parte baixa do convento. Estava só e descansava no sofá, quando de repente apareceu um homem envolto numa capa preta. O Padre Pio ficou surpreso, ergueu-se e perguntou quem ele era e o que queria. O estranho respondeu que era uma alma do purgatório. Eu sou Pietro de Mauro. Morri no incêndio neste convento em 18 de setembro de 1908. Eu morri entre as chamas quando estava dormindo num colchão de palha, exatamente neste quarto. O bom Deus me permitiu vir aqui e lhe pedir que celebrasse em meu benefício uma santa missa, amanhã pela manhã, para o meu descanso eterno. Graças a essa santa missa, eu poderia entrar no paraíso. Padre Pio disse ao homem que celebraria a missa, sim.
Posteriormente, descrevendo o fato ao seu confessor, acrescentou: eu queria levá-lo até a porta do convento para me despedir, quando repentinamente ele desapareceu. Seguramente percebi que havia falado com uma pessoa morta, e por isso mesmo tenho que admitir que fiquei amedrontado. O padre superior do convento, Monsenhor Paulino, notou meu nervosismo e então contei-lhe o que havia acontecido. Ele pedia permissão para celebrar a Santa Missa na manhã seguinte, em sufrágio daquela alma necessitada. A Santa Missa foi celebrada às 7 horas da manhã. Alguns dias depois, o padre Paulino, despertado pela curiosidade, foi até o cartório de registro de óbitos e verificou que aquela história procedia. Estava assentado ali que, no dia 18 de setembro de 1908, no incêndio, morreu o senhor Pietro de Mauro. Um outro caso. Depois de um mês da morte da mãe da senhora Cleonice Morcaldi, que era uma das filhas espirituais do Padre Pio, após o término da confissão dela, lhe disse: nesta manhã, a sua mãe foi para o céu. Eu vi enquanto celebrava a missa. Por essa razão, a senhora deverá marcar na sacristia uma data para a celebração de uma Santa Missa em ação de graças a Deus pelo descanso eterno da alma da sua mãe. Outra situação. Padre Pio descreveu ao padre Anastácio: uma tarde, enquanto eu estava rezando sozinho, ouvi-o arrastar de um tecido no chão e vi um monge jovem próximo ao altar. Parecia que ele estava espanando os candelabros e regando os vasos de flores. Na verdade, pensei que fosse o padre Leone que estava preparando o altar, e como estava na hora do jantar, me aproximei e disse: Padre Leone, vá jantar. Não está na hora de espanar e ajeitar o altar. Mas uma voz, que não era do padre Leone, me respondeu: eu não sou o padre Leone. Então perguntei: quem é você? E a voz respondeu: eu sou um irmão que fiz o noviciado aqui. Minha missão era limpar o altar durante todo o ano do noviciado. Mas, desgraçadamente, durante todo aquele tempo, eu não reverenciava a Jesus sacramentado. Não lhe cumprimentava todas as vezes que passava de frente ao altar, causando grande decepção e tristeza ao Senhor. Por causa da minha irreverência, por esse sério descuido, que pode ser considerado como uma abominável falta de atenção da minha parte, ainda estou no purgatório. Agora, Deus, misericórdia e bondade infinita, me enviou aqui para você me ajudar, auxiliando-me com suas orações a alcançar o paraíso eterno. Deus me mandou para você cuidar de mim. Penalizado com o sofrimento daquela alma, Padre Pio falou: amanhã pela manhã você estará no paraíso quando eu celebrar a Santa Missa em seu benefício. Aquela alma chorou e disse: cruel de mim, que malvado que fui. Em seguida, chorando, a alma desapareceu. No dia seguinte, Padre Pio celebrou a Santa Missa em benefício dela. Padre Pio escreveu uma carta ao Padre Agostinho, a 13 de fevereiro de 1913. Nosso Pai Jesus Cristo me revelou: não se preocupe em tê-lo feito sofrer, porque também te darei a força. Quero que a tua alma se purifique com o martírio e o culto diário. Não te assuste se permita o diabo atormentá-lo e ao mundo repugná-lo, porque ninguém conseguirá vencer as pessoas que sofrem debaixo da cruz por meu amor, pois estão protegidas para sempre. No dia 7 de abril de 1913, Padre Pio enviou uma carta para o seu confessor, Padre Agostinho.
Meu querido padre, sexta-feira pela manhã, eu ainda estava na cama quando Jesus apareceu diante de mim. Ele estava golpeado e desfigurado com muitas chagas que sangravam e me mostrou uma grande multidão de sacerdotes, entre os quais dignatários eclesiásticos, vestindo as suas sagradas túnicas que usaram para celebrar as santas missas, mas conduzindo as cerimônias de modo indiferente e frio, preocupados com os compromissos particulares. Quando vi Jesus naquelas condições, senti uma grande angústia no coração e lhe perguntei o motivo do sofrimento dele. Ele não me respondeu, porém me mostrou os sacerdotes que deveriam ser castigados. O Senhor permanecia muito triste e inconformado com aqueles sacerdotes e continuava olhando para eles. Então notei com grande pesar as muitas lágrimas que banharam a santa face do Senhor. Ele se afastou daquela multidão de sacerdotes e, com imensa expressão de desgosto no olhar, chorou e disse: açougueiros. E em silêncio assisti toda aquela cena. E o Senhor me disse: minha criança, não creia que a minha agonia foi somente aquelas 3 horas pregado na cruz do Calvário. Não, de fato, permanecerei em agonia até o fim do mundo, por causa da tristeza que me causam as almas que eu amo. Durante o tempo de agonia, minha criança, ninguém pode dormir. Minha alma está procurando alguma gota de piedade humana naqueles que escolhi, mas eles só me proporcionam indiferenças e decepções. A ingratidão é a mais severa agonia para mim. Eles correspondem muito mal ao meu amor. Para mim, o tormento maior é quando se manifesta nas pessoas o desprezo, a indiferença e a incredulidade. Quantas vezes minha tristeza projetou golpeá-los com raios, mas fui consolado por minha mãe, pelos anjos e as almas que me amam. Escreva ao seu padre confessor e conte tudo o que você viu e ouviu esta manhã. Fale com ele para mostrar essa carta ao padre diretor da província. Um dos primeiros milagres atribuídos a Padre Pio aconteceu em 1908. Ele morava no convento de Montefusco. Um dia ele decidiu ir à floresta para colher castanhas em uma bolsa. Depois enviou essa bolsa com castanhas à sua tia Daria, em Pietrelcina. Ela sempre foi muito afetuosa com ele. Sua tia recebeu a bolsa e comeu as castanhas, guardando a bolsa como lembrança. Poucos dias depois, ela procurava algo numa gaveta onde seu marido normalmente guardava a pólvora. Era noite e ela usando uma vela para facilitar a busca. De repente, a gaveta pegou fogo. O fogo atingiu a tia Daria e no mesmo instante ela pegou a bolsa que trouxe as castanhas do Padre Pio e a colocou na face, onde o fogo a havia atingido. Imediatamente a sua dor desapareceu e não ficou nenhuma ferida ou queimadura em seu rosto. A senhora Cleonice Morcaldi, filha espiritual do Padre Pio, narrou: durante a Segunda Guerra Mundial, meu sobrinho estava prisioneiro. Não tínhamos recebido notícias dele durante 1 ano e todos começaram a acreditar que ele tinha morrido. Os pais pensavam a mesma coisa. Um dia, a mãe foi encontrar o Padre Pio e se ajoelhou em frente dele no confessionário e disse: por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou embora se não me falar. Padre Pio acolheu aquela súplica e disse: levanta-se e fique tranquila. Alguns dias depois, não suportando a dor daqueles pais, fui ao encontro do padre e pedi um milagre para aquela família. Eu disse:
Padre, eu vou escrever uma carta ao meu sobrinho Giovannino. Eu só escreverei o nome dele no envelope porque não sei onde está. O Senhor e o seu anjo da guarda é que levarão a carta até ele. Padre Pio não respondeu nada. Escrevi a carta à noite e a coloquei em minha mesa para entregá-la na manhã seguinte ao Padre Pio. Ao amanhecer, para minha grande surpresa e apreensão, a carta não estava mais ali sobre a mesa. Fui correndo até o Padre Pio e, sem saber que era para lhe agradecer, ele me disse: agradeça a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois, nosso sobrinho respondeu a carta. Então toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus, a Nossa Senhora, que fez a carta chegar às mãos dele, e agradecendo também ao Santo Padre Pio. São Pio de Petreucina, rogai por nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Em nome de Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém.